No ar o nosso AD 6h30, aqui na programação do nosso canal AD, trazendo informações, trazendo entretenimento também para vocês. Já se inscreva aí no canal, curta a nossa página, para que o YouTube, o Facebook, o Instagram mande aí o nosso material para mais pessoas. E hoje eu vou conversar aqui na programação com o secretário municipal de saúde de Dois Irmãos, Newton José Tavares, que eu já agradeço muito a participação com a gente, para a gente bater um papo, falar um pouco como é que está a saúde na cidade. Falei um pouco até sobre saúde com o prefeito Gerri, né, secretário, há alguns dias, mas claro que é muito rápido, os outros assuntos também são abordados, então hoje vamos falar um pouco mais sobre saúde. Tudo bom, secretário? Obrigado por atender aqui o nosso canal. Tudo bem, Anderson? Alegria estar contigo, estar com a tua audiência aí. Nossa saudação, nosso carinho. E te agradecer por essa porta que tu abres aí para que a gente possa se comunicar com a nossa comunidade. Bom, secretário, eu quero entender um pouco, primeiramente, no geral, como é que está a nossa saúde nesse ano de 2026? A gente está já na metade do ano, pouco mais até. O que dá para falar aí para os nossos ouvintes, para depois a gente entrar um pouco aí em cada assunto mais específico, secretário? Se tu me perguntares como é que está a nossa saúde, né, pública de Dois Irmãos, eu posso ser suspeito em falar, mas eu tenho que dizer que a nossa saúde está bem. Anderson, a gente tem um quadro qualificado de servidores, a gente tem uma rede que abarca todo o nosso território, né? Não temos problema assim, de excluir pacientes, né? Temos também um serviço hospitalar que acolhe, né? O nosso Hospital São José acolhe as nossas demandas da nossa comunidade. Então, nós temos um SAMU, temos um CAPS, né? Que junto com mais 9 unidades de saúde, de atenção básica, né? As nossas unidades básicas de saúde que trabalham, exceto o nosso bairro centro, trabalham com a estratégia de saúde da família, quer dizer, nós temos uma grande capilaridade de saúde pública a serviço da nossa comunidade. Bom, secretário, eu acho que um assunto que sempre chama a atenção e que o pessoal acaba tendo muitas dificuldades e a gente ouve muitas reclamações é a questão de espera para exames e também para cirurgias, né? Eu acho que é importante a gente explicar um pouco para o nosso ouvinte, telespectador, como funciona. A pessoa vai no médico, o médico diz, olha, você precisa de tal cirurgia, você precisa de tal exame. A secretaria encaminha. Como é que funciona? Como é que é feita essa triagem? Quem decide quem vai primeiro, quem vai depois? Assim, ó, perdão, na questão de exames, quando tu falas, né, e a nossa comunidade, para que se fale uma verdade mais correta possível, assim, todas as questões de exames dentro da atenção básica de saúde, né, que é uma competência do município, ela é feita ou em Dois Irmãos ou fora de Dois Irmãos, mas ela é custeada pelo município, tá? Quando a pessoa é referenciada para uma alta complexidade, fora do município, oncologia, traumatologia, oftalmologia, qualquer outra situação que vá referenciado pelo Estado, aí esses exames eles são solicitados por essa referência, tá? Então, aí às vezes as pessoas pensam que o município é o responsável pelo custeio, pelo acesso a essa demanda, esse exame, e não, na verdade não, né? O município já fez a sua parte, tá? Então, quando a gente fala em cirurgias, fila, aí sim, aí é diretamente também o Estado, porque essa especialidade da cirurgia, ela é de competência do Estado, e aí o paciente aguarda, né, mediante lá o seu nível, né, de situação, vai aguardar em fila, né? Quem está mais agravado tem uma prioridade, né? O Estado tem uma regulação estadual que faz esse controle, esse acesso, né? Bom, e as cirurgias, né? A gente falou um pouco também dos exames, mas mais especificamente das cirurgias. A gente tem um hospital que faz cirurgias aqui em Dois Irmãos, mas tem algumas cirurgias que são feitas em outras cidades, né? Sapiranga, Campo Bom. Essas cirurgias todas são o Estado que regula, ou seja, a prefeitura
não tem como decidir que tal pessoa vai fazer cirurgia amanhã, semana que vem, mês que vem ou ano que vem. Ela precisa aguardar que o Estado indique quando e aonde ela faz a cirurgia, né? Grosso modo é isso, sim, tá? O nosso hospital aqui, nós temos um contrato, né, contratando serviços, né, através do nosso hospital. Algumas cirurgias, sim, nós temos diretamente para os nossos munícipes, né, mais na questão de cirurgia geral, mas a cirurgia, na verdade, toda a alta complexidade, ela é média alta, ela é de competência do Estado. Nós, como municípios, avançamos bastante até na questão da média complexidade através do nosso Hospital São José. Então, o nosso município tem essa atenção diferenciada, né, por parte do município, porque temos um hospital que contratamos uma gestão, né, hoje o Hospital Ana Nery do município de Santa Cruz, mas o nosso hospital, na verdade, ele tem o contrato com o Estado, né, como a grande maioria dos hospitais, e essa gestão de filas para a cirurgia ela é feita principalmente fora de Dois Irmãos, mas até Dois Irmãos, a grande maioria também é gestado pelo Estado. Tá? Por quê? Porque justamente a média alta complexidade ela é uma competência ela constitucional do Estado. O que seria para as pessoas entenderem um pouco melhor? Falaste que os municípios avançaram bastante na questão da média complexidade. O que seria essa média complexidade? É essa questão de especialidades, né? Tudo aquilo para o nosso município entender. Na lei 8080, que é a lei, que é a Constituição do SUS, né? Lá de 1988, não falei a memória, 1990, ela traz as incumbências, né? E ao município, né? O município ele tem a incumbência da atenção básica. O que é a atenção básica? É a prevenção, é esse acesso através da unidade básica de saúde, onde a pessoa tem uma referência. A pessoa que mora no nosso bairro Travessão, ela tem uma unidade lá no bairro Travessão. Nós temos um médico 40 horas, temos enfermeiro 40 horas, 2 técnicos 40 horas, né? Agente comunitário de saúde, né? Mais um higienizador e tal. Então, é toda uma equipe, né, de atenção primária que faz esse atendimento a esse cidadão. Bom, esse cidadão está no município, ele está passando mal, é fora desse horário da unidade básica de saúde. A gente tem ali contratualização para o hospital, a gente tem uma emergência, um pronto atendimento, tá? Junto ao Hospital São José. Ele é junto, mas na verdade ele não é o hospital, ele é um pronto atendimento. Bom, a pessoa precisa internar, é uma situação que vai precisar de internação, automaticamente os médicos da emergência conversam com o diretor médico do hospital, junto, já esse cidadão vai subir, esse paciente vai ser internado, vai receber a atenção necessária. O nosso hospital, ele é um hospital até de baixa complexidade, ele não é um hospital que tem uma grande complexidade. Para isso, o SUS ele referencia regionalmente, né? Mas para o cidadão entender, a unidade básica de saúde, ela é aquela porta de acesso do serviço SUS, tá? Parece que é uma coisa diminuta, não, muito pelo contrário. A unidade básica de saúde é um cidadão que vai precisar de uma oncologia, que é uma altíssima especialidade, seja qualquer tipo de oncologia, ele vai ter o primeiro acesso pelo médico da unidade básica, que vai fazer o seu encaminhamento, vai ser triado pelo Estado e vai ser direcionado para a oncologia, né, específica. Se for rim, fígado, se for cérebro, né, qualquer. Só estou usando a oncologia porque é uma doença assim, que chama mais atenção, né? Só para teres a atenção. Consegui explicar mais? Sim, com certeza. Aliás, secretário, é uma palavra que está se usando muito nos últimos anos e que realmente tem funcionado. Falaste nas unidades básicas de saúde, que é a prevenção, né? Tu se manter ali com o médico, né? O médico ali te ver o que está acontecendo, como é que é teu dia a dia, como é que é a tua rotina. Daqui a pouco, se tu precisar fazer um check-up, tu faz o check-up. A prevenção que tem, daqui a pouco, o município gasta menos
né, do que quando antigamente se esperava até mais as pessoas terem algum problema e, obviamente, auxilia as pessoas também que conseguem viver uma vida muito mais saudável, né? Com certeza, Anderson. E também aqui acrescenta um serviço bem interessante, né, que disponibilizamos na nossa atenção básica, que é a nutrição, né? A nutrição. Os nossos pré-natais, né, que são feitos junto à atenção básica, né? A mulher gestante, ela tem um acompanhamento, né, com o médico da atenção primária lá, da sua unidade, e um enfermeiro, né, enfermagem e medicina intercalam as consultas, isso se for uma gravidez de baixo risco, né, sem uma necessidade maior, e se for o caso, a gente também tem um pediatra que vai acompanhar, temos também um ginecologista, né, nessa questão da gravidez, se for uma gravidez de mais alto risco, ela vai ter o acompanhamento do gineco. É bem interessante, né? Ou seja, além do médico que eu citei, né, nós temos várias outras, né, especialidades e vários outros programas, né, para auxiliar nessa questão da prevenção, né? Sim, sim, e também, né, Anderson, valorizando essa questão do trabalho da atenção primária, né, da unidade básica, os nossos médicos eles discutem casos, né, através do telesaúde com profissionais, problemas de gastroenterologia, por exemplo, né, é uma alta especialidade. Então, o nosso médico lá da unidade Bela Vista, ele pode estar entrando em contato com um médico em Porto Alegre que vai levar o caso. Olha, o paciente fulano de tal apresenta este quadro, né? E o médico de lá vai já dar subsídios para cá, para que o médico faça o melhor. Ou ele já pode começar com o tratamento, ou dar o melhor encaminhamento possível, né? Então, são ferramentas que, na verdade, a comunidade desconhece. E é bom cada vez mais a gente passar essas ferramentas para a comunidade para que as pessoas consigam viver melhor. E um detalhe interessante, tudo de graça, né, secretário? Sim, sim, tudo dentro do SUS, né? Tudo dentro do SUS. E falando em tecnologia, né, Anderson, e os nossos assistentes, que ouvintes, né, que estão nos ouvindo e nos vendo, os espectadores, cada vez mais, né? Hoje a telemedicina ela é um caminho que vai só se fortalecer. E eu entendo assim que é de grande valia. É uma rapidez, é um serviço qualificado. A gente aqui, eu vou trazer um caso aqui de um senhor que estava com problema de dermatologia, estava com uma alergia, né? E ele não estava, literalmente, ele não levava fé que o médico da unidade básica do bairro dele estava cuidando dele, acho que o verbo cuidar, né? Estava atendendo ele da melhor forma com uma consulta via telesaúde. O médico lá, o dermato que atendeu via auxílio do nosso médico da unidade aqui, prescreveu um medicamento. 60 dias depois eu encontrei esse cidadão, ele disse: Tavares, eu estou curado. Eu disse: que bom, viu? Que bom. Né? É isso aí, sabe? É a tecnologia, a qualificação dos serviços que chega mais rápido para o cidadão na ponta, né? De que forma hoje essa tecnologia é utilizada para os pacientes da cidade, não só em relação a especialistas de outras cidades, mas também, por exemplo, daqui a pouco fazer consultas online com os médicos das unidades? Já se pensa nisso? Se pensa, e essa é uma situação que até nós estamos para receber material, Anderson, um material de vídeo via Ministério da Saúde. Hoje, esse telesaúde, ele ainda é num processo colaborativo, né? Interativo colaborativo. Ele não é o que tu estás me perguntando, mas se tu pergunta se é interesse desse secretário e do nosso prefeito, sim, é uma coisa que a gente quer fortalecer, essa questão da telesaúde. Se necessário, a gente ter ali cada vez mais especialistas, né, junto à nossa atenção primária,
trabalhando nessa retaguarda para que o paciente seja atendido cada vez mais rápido. Hoje a gente trabalha na parceria com o Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né, que presta esse trabalho para nós, assim como presta para toda a rede SUS, né, da Grande Porto Alegre aqui. E aí, como é que funciona, né? O médico do posto, da unidade, ele vê que precisa de um especialista, a pessoa é encaminhada e ela mesmo participa da consulta online com o especialista ou o médico que conversa com o especialista? O médico. Hoje a gente está nessa situação. Para a questão de tempo, né, Anderson? É muita demanda para eles, então eles pegam lá o caso do Newton José Tavares, que tem uma mancha no rosto, que é um dermato, né? Então eles vão lá consultar com a doutora fulana, que é dermato, né? Que está lá online, e aí os médicos trocam informações. Olha, um paciente de tal idade tem comorbidades, não tem. O médico tem toda uma anamnese, né? Que passa para o especialista. Bom, secretário, hoje às vezes as pessoas confundem um pouco os serviços que tem à disposição. Por exemplo, tá? Pessoa, ela passou mal, ela ficou ruim ali no momento, não está se sentindo bem, tem alguma dor. Claro que durante a noite é o pronto atendimento ali que citaste há pouco, que fica ali junto ao hospital. Durante o dia também, ou a pessoa procura a unidade básica de saúde? Deveria, Anderson, procurar, né, a nossa unidade básica de saúde. Nós trabalhamos numa modelagem 60-40, 60% agendado, 40% livre demanda, justamente para que esse cidadão que apresente algum quadro que não seja, né, claramente uma urgência, emergência, que ele possa ser acolhido lá pela sua unidade básica de saúde, que é mais próximo da sua residência, tá? Então, nesse sentido, é que a gente tem a gente tinha até 2022 ali, meados de 22, a gente tinha 100% de agendamentos. Aí foi uma dinâmica que conseguimos desconstruir e abrir esses 40% para livre demanda. Então, mas a agenda está para daqui a um mês na unidade, um mês e meio. Sim, a agenda programática, como tu falaste, para esse cidadão que precisa fazer a sua consulta de check-up e tal, que não apresente uma necessidade de maior rapidez, sim, este é atendido lá daqui a um mês e meio. O outro cidadão, ele é feito um acolhimento, uma triagem pela enfermagem, e entendendo que é necessário passar pelo médico, ele vai passar pelo médico, né? 40% das consultas diárias são disponibilizadas para essa modelagem. Então, te respondendo bem objetivo, prioritariamente na unidade básica de saúde, mas se for uma questão lá, um sangramento, alguma coisa mais urgente, pressão descompensada, muito alta, muito baixa, emergência, pronto atendimento. Isso durante o dia. E à noite? À noite sempre é emergência, né? E aí eu vou te falar uma situação. Mas às vezes as pessoas se queixam. Eu fui lá, eu cheguei 8 horas da manhã e aí chegaram 5, 6, 4 pessoas e foram atendidas antes de mim. Sim, porque existe o protocolo de Manchester, justamente que é um protocolo criado para dar prioridade, ele é em cores, né? Sendo uma escala, né, de cores. A cor azul é de menos gravidade, a verde, amarela, laranja e vermelha, né? Essa é a prioridade, sendo que a vermelha é um risco iminente de morte, né? Então, esse paciente entrou um paciente, vamos colocar ali, um paciente com uma lesão corporal grave, com sangramento, né? Que pode ter um rompido, uma artéria, uma veia, ele pode ir a óbito iminente. Então, esse paciente, sala vermelha, né? No mínimo, a sala laranja, que é o que precede essa gravidade. Mas ele vai ser atendido antes do Tavares, que chegou bem antes, mas ele está ou ele é ficha azul ou ficha verde, né? Que não tem uma gravidade. Então, às vezes, as pessoas não entendem que o estar no pronto atendimento vai garantir a ele que ele seja atendido em 15, 20 minutos. Não. O pronto atendimento é emergência. Emergências são os casos mais gravosos, tá? Objetivamente é isso. Então, o protocolo de Manchester, ele existe justamente para fazer essa triagem. Isso é um protocolo mundial. Mundial, isso é o mundo todo. Quando no Japão, nos Estados Unidos, vale isso, tá? Agora, não tinha ninguém lá e eu estava lá para consultar. Bom, aí sim, aí o paciente, ele, né, se o médico, às vezes, isso como secretário eu já vi, as pessoas não veem
nem o médico atendendo ninguém ali, mas ele está lá, ele está clinicando, ele está revisando pacientes, porque às vezes aqui em Dois Irmãos a gente tem uma sala ali de atendimento, né? Que tem, acho que uns 8 leitos. Então, ali tem pacientes que estão lá. Então, o médico está passando, está revisando, está prescrevendo, né? Está reavaliando. Também nós temos a sala vermelha, que às vezes o médico também está lá, tira mais tempo, né? Então, às vezes, o simples fato de não ter ninguém e eu chego lá e esperar um tempo, bom, mas o médico tem outras tarefas também, né? Com certeza. Vacinação, secretário, tem sido um assunto bastante polêmico, acho que desde a época ali da pandemia, né? Porque antes não se falava tanto, os números já eram, né, pelo que a gente percebia, mais baixos, mas depois da pandemia se começou a falar, além dos números serem baixos, inclusive, se começou a falar muito mal das vacinas, né? E eu até confesso que eu não tenho os números de Dois Irmãos, mas no geral a vacinação ela não tem tido muito sucesso mais uma vez nesse ano de 2026, né? Pois é, Anderson, infelizmente, né, no pós-pandemia ali, se gerou toda essa situação que, na verdade, tem muita fake news, né? A vacinação, ela foi, e o Brasil, eu sou um guri dos anos 70, tá? Eu peguei lá, acho que o nascimento do Zé Gotinha, né? Eu me lembro lá na minha escolinha primária, faz tempo, né? Mas lembro, né, que tinha as campanhas, né? Nós erradicamos a poliomielite, né? Que tanto mal causou, né, a crianças lá dos anos 40, 50, 60. A partir dos anos 70, o Brasil foi sucesso mundial, foi modelo de erradicação da polio. E hoje, por incrível que pareça, nós estamos em alguns estados tendo uma volta da polio, né? Por quê? Porque as pessoas não querem vacinar. Então, assim, a vacinação, a vacina, para quando chega para se usar como um imunizante em massa, ela passa por N processos, N por testagens, né? Com um grupo de controle. Então, não se pode fazer uma terra arrasada de dizer não vou vacinar porque isso, porque aquilo. Não tem. Eu tenho 2 filhos, né? Já são adultos. A minha menina está com 24 anos, que é a mais nova, está fazendo medicina também, por detalhe. E a gente não descuidou nunca das vacinas, nunca, nunca, né? Hoje, cada vez mais a gente tem vacinas aí que às vezes podem parecer polêmicas, como o HPV, que é muito importante para o adolescente, para a menina, para o menino, serem vacinados na faixa dos 13, 14. A partir dos 10 anos, aliás, já se começa, né, a ter... E aí, para ser bem realista, assim, não é que o pai vai levar uma menina, um menino, para vacinar e ele vai estar estimulando, né, que aquela criança ainda não é nem um adolescente, né, tenha contato no início com a vida sexual. Não, isso vai fazer ele como cidadão, quando chegar lá para o 15, 16, 17, que normalmente ele vai ter algum contato de alguma forma, ele já vai estar precavido, né? Então, isso vai fazer com que meninas tenham a prevenção para o câncer de colo do útero, né? Para toda a saúde da mulher é importante, né? Falando mais na questão feminina, né? Que a gente está tão atento hoje, né? Então, a vacina, ela é importante. Todas as vacinas são importantes. Nós, Dois Irmãos, podemos dizer que estamos bem, mas a gente poderia ser um pouquinho melhor. A gente está com alguns índices ali abaixo. Por exemplo, a cobertura de influenza, a gente está com 54%. Né? É muito baixo, né? Mas a gente sabe que não é só nós. Vários outros municípios também, né? Nós temos alguns indicadores bons na nossa tríplice viral. A gente está ali com 95%, né? A gente está bem, né? Grosso modo, nessas vacinas assim que da criança mesmo, a gente está com os indicadores, né? Sempre ali, né? Mas estamos bem, né? Podemos melhorar? Sim, sempre podemos, né? E para te dizer, a gente está em plena campanha, né, de vacinação. A gente está do dia 3 de agosto a 1º de setembro com a campanha de multivacinação. Todas as vacinas estão disponíveis na nossa rede, tá?
E dia 22, agora, se tu me permite, já vou fazer o nosso merchandising. Com certeza. Dia 22 de agosto, nós temos o dia D, tá? Um dia de esforço concentrado da vacina, né? Das 8 às 16h30 em toda a nossa rede de atenção básica, exceto a UBS São Miguel. Por quê? A São Miguel é uma população bem diminuta, território diminuto, então não necessita todo o dia, né? Fora eles, fora o bairro São Miguel, todos os outros bairros que são bem maiores terão o dia todo, tá? Então, dia 22 aí, você que está nos assistindo, pai, mãe, né, criança, adolescente, que tem alguma vacina que não está em dia, terá essa oportunidade no seu bairro. No dia a dia, secretário, nas UBSs as pessoas podem fazer as vacinas? Sim, sim, nós temos sala de vacina, todas as pessoas podem ir lá, a mãe pode levar a caderneta de vacinação, o pai, né, e verificar. Se está com alguma em atraso, pode colocar em dia, tá? Bom, então nós temos esse dia D, é bem importante, né? Porque É um sábado, tá? Sábado, né? o pessoal trabalha durante a semana, né? A secretaria aí tem essa possibilidade do sábado fazer a vacina. Isso é muito importante, né? Sim, sim, temos esse dia. Secretário, e os nossos idosos? Eu sei que tem também programa para eles também, né? Tem ali um atendimento especial, porque a gente precisa cuidar, né, de quem tanto trabalhou na vida, agora está aposentado, está com um pouco mais de tempo e precisa ali fazer um exercício, precisa ali ter também um cuidado especial, né? Secretário, me ouve? Oi, sem querer mutou. Ah, Sem tá. querer. Tá, não, mas eu te ouvi, eu ouvi a pergunta, tá? Tu me perguntasse com relação à questão dos idosos, né? Isso, Nós exato. nós temos um projeto de saúde para os jovens. Também temos coisa para jovens, mas nesse momento temos a questão da saúde nos bairros com relação ao projeto de esporte, né? De fazer atividade física. Tá? Temos na nossa academia aqui no Parcão, tá? Que também recebe idosos. Nós temos grupo de yoga, nós temos o. Qual é o nome agora? Liangong. Liangong é uma prática, tá, chinesa que trabalha a questão de dores crônicas. Toda uma atividade muito interessante que as pessoas, na segunda vez que fazem, já despertam boas sensações, né? Nós temos a hidroginástica a partir hoje a gente está com uma faixa de corte de 69, 70 anos, né? Porque a gente faz justamente para a terceira idade, como eu te falei, a hidroginástica, nessa questão de prevenção, porque a hidroginástica, tu não tem um atrito, tu não tem uma questão de risco, né, de se machucar, então é uma prática bem interessante que nós temos, né, que disponibilizamos para o nosso idoso. E também, se tu me permite, antes do idoso, ali nós estamos aqui agora com uma parceria com o Dr. Leandro Minoso, que é um geriatra, né? Conheço bem. Já entrevistei ele várias vezes. Maravilhoso, né? Então, o Dr. Minoso, desde o ano passado, final do ano passado, a gente está numa parceria com o programa 60 Minutos para o Cérebro, que é uma atenção especial prevendo essa questão das doenças neurodegenerativas, né? Que é o Alzheimer, essas questões que podem levar à demência. A partir dos 55 anos, com qualquer sintoma que a pessoa sinta que pode estar assim com algum problema neurodegenerativo, ele já passa por uma abordagem lá diferenciada com o nosso médico da atenção em família, com o nosso enfermeiro, e ele vai ser direcionado para esse programa e ele vai ser monitorado, vai fazer os exames, vai fazer um acompanhamento. Então, a gente está tendo um bom retorno com relação a esse início de trabalho. Estamos apresentando como uma prática de cuidado agora
no programa Boas Práticas da FAMURS, né? E o doutor Minoso é um grande parceiro, Doutor Minoso conheço já há bastante tempo também, já foi presidente também da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, realmente é um profissional muito É um capacitado, guerreiro. com certeza. Falaste também dos jovens há pouco, secretário, algum projeto também a gente possa compartilhar aí com os nossos telespectadores? Com os jovens a gente tem mais na questão mais de CAPES, assim, de uma abordagem, né, de entrevista, de um olhar, assim, mais cuidadoso, né? De ir até a escola, de através da nossa rede de atenção, de fazer palestras, tá? A gente não pode excluir nenhum grupo, né? Nem o idoso, nem o jovem, né? Com certeza. Também nessa questão da doença, das DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, isso é muito importante, a gente fazer esclarecimentos, né? Prevenindo, como eu falei antes, né? Como a vacina ali e tal, mas dentro de sala de aula, tu ter enfermeiros que tenham essa qualificação. A gente participa do programa Saúde na Escola, né, o PSE, que é uma ligação entre a nossa rede de atenção básica em saúde com a rede escolar do município, seja ela pública ou privada. Secretário, como é que foi para o senhor sair ali da área da segurança pública para a área da saúde? Foi difícil no início? Como é que foi essa transição? Pois é, esse é um convite aí que o nosso prefeito me fez, né? E no primeiro momento a gente hesita, né? Porque a gente pensa, puxa, mas é uma área diferente, é totalmente diferente. Mas para que o nosso assistente, as pessoas que nos assistem entendam, os secretários eles fazem a gestão das pessoas e processos, né? Então a função do secretário é ver os gargalos, é procurar estudar onde é que a gente pode melhorar, fortalecendo as atividades técnicas, né, que são desenvolvidas pelos técnicos. A gente tem os médicos, médico faz medicina, enfermeiro faz enfermagem, psicólogo faz a psicologia e assim por diante, né? E o secretário ele é um grande orquestrador, né, das ações. E é um casamento, né, que eu acho interessante entre quem está numa posição política, mas não por uma questão político-partidária, uma questão política de gestão, né? Trazendo o seu ver, né, de gestão pública para somar forças ali com esses profissionais. E Dois Irmãos, eu posso te garantir, e a população que nos assiste, que Dois Irmãos tem um corpo técnico de excelente qualidade, uma excelente qualidade, todas as áreas. Então, no início, Anderson, é desafiador, mas depois a gente vai relaxando que a gente tá com uma parceria boa com os técnicos, né? E a gente vai olhando os fluxos, né? Os processos. E graças a Deus, acho que a gente tá com uma qualidade de entrega aí. Sempre a gente pode estar melhorando, né? Mas acredito que a gente está mantendo o bom nome da saúde pública de Dois Irmãos, né? Secretário, e o que falar para os seus eleitores? Porque o senhor é vereador licenciado, né? Pela segunda vez já seguida, o senhor se elegeu, né? Acabou saindo para assumir a secretaria, dando lugar ali ao seu suplente. Que dizer para esse eleitor que votou no Newton Tavares, mas o Newton Tavares não está na Câmara de Vereadores? Anderson, assim, ó, eu te agradeço a pergunta porque é muito importante, né? Às vezes um eleitor pode se sentir traído. Puxa, eu votei no Tavares para ser vereador e ele quer ser secretário. Não, não é que o Tavares queira ser secretário. A gente está dentro de um time com o prefeito GR e as pessoas que votaram em mim como vereador, o que eu digo? Você votou no vereador e ganhou um secretário junto, porque eu não deixo de ser vereador, eu não deixo. Todas as demandas que chegam para mim, hoje de manhã, entre 8 e 10h30, eu estava numa agenda com uma comunidade, com um segmento da comunidade, nos cobrando um serviço, e eu estava lá, não era da área diretamente da saúde. Então, a gente não deixa de ver isso, entendeu? Nós que estamos na vida pública, Anderson, nós temos que ter essa visão multi, né? Eu não me sinto
em momento nenhum, não vereador. Muito pelo contrário, eu acho que a minha obrigação, ela só cresce, só cresce. E eu trago para essa questão de vereador e secretário, Anderson, uma situação que, modéstia à parte, me fortalece no seguinte sentido. Eu estou na vida pública porque fui servidor público, sou servidor público, e isso, assim, ó, eu me vejo nas duas funções ao mesmo tempo, de coração mesmo, entendeu? Eu trago isso aí como servidor público, né, que fui pela Brigada Militar, com quase 30 anos de serviço, né, e lá fazendo gestão de pessoas, fazendo gestão de processos na segurança pública. A gente veio como vereador, no determinado momento ali o prefeito me convidou, porque passaram 2 pessoas na sequência, e precisava assim de alguém que quisesse ficar mais perene. Olha, prefeito, eu não sei se eu posso somar, mas, né, eu aceitei o desafio. Acho que a gente fez 1 ano e meio de gestão na outra legislatura, no primeiro mandato do prefeito, né, e também da legislatura que eu atuei. Voltei para a Câmara em 24 para ser o presidente ali. E na reeleição, o prefeito me convidou, Tavares, tu quer assumir lá, os prefeitos? Eu não quero cargo, né, prefeito? Eu estou para ajudar. Se tu entende que eu ajudo, que eu somo, né? Aí tinha um pouco de pedido dos servidores, né? Que gostaram do nosso método de trabalho e tal. Então a gente voltou, né? Mas eu posso te afirmar de coração, eu não estou aqui secretário porque quero o cargo, porque quero fugir da Câmara, não. Eu não fujo da minha obrigação, não fujo. E me sinto tão vereador conforme os outros 9 que estão lá na ativa. Secretário, uma última questão, uma dúvida em relação a todos esses programas que a gente falou, né, que tem à disposição para os idosos, para os jovens, enfim. Para estes programas, para esses projetos, quem encaminha é o médico ou as pessoas, a própria pessoa pode procurar aí pelos projetos? Os projetos, em regra, eles passam por cadastros juntamente à prefeitura. Por exemplo, a questão da hidroginástica ali, a pessoa tem 2 acessos, tá? O acesso pela idade para os idosos, tá? E tem um acesso pela saúde. O pela saúde, ele é pedido pelo médico. Aí o paciente, né, ele faz 3 meses, aí ele sai, depois vai ter uma fila, depois ele pode voltar, e tem a questão dos idosos. Os idosos, eles acessam pela idade. Quanto mais idoso, ele é prioritário. Então, a gente tem pessoas dos 90 anos para baixo, 92, uma coisa assim, vai baixando, né? Até os 70, 69, por ali, tá? Ele é assim justamente para dar qualidade de vida para essa pessoa mais idosa. Então, esse é um exemplo que tem as 2 formas. Pela questão da idade mesmo, né, que ele vai ser chamado, e pela questão de regulação pelo médico. A questão dos esportes, né, ele é livre das pessoas se inscreverem, tá? O Lian Gong, que eu falei antes, que trabalha bastante a questão de dor crônica, essa prática chinesa, ele é por regulação médica, tá? Então, depende qual é o serviço. Ele sim, passa pela questão médica, e se não, por livre demanda aqui de se inscrever e poder participar. Secretário Municipal de Saúde, Nilton José Tavares, muito obrigado por conversar aqui comigo neste fim de tarde aí de quarta-feira. Parabéns pelo trabalho e sempre que necessário estamos aqui também à disposição. Eu que agradeço ao teu chamado, estamos aí à disposição, prontos para interagir com a nossa comunidade, tá? Através de todos os serviços da nossa secretaria, né? Nós temos, eu falei do SAMU, falei do CAPS, falei da atenção básica, falei do Hospital São José. Nós temos o Departamento de Vigilância em Saúde, né? Que agrega, dentro desse guarda-chuva da vigilância em saúde, nós temos a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância na saúde do trabalhador. Então, é um órgão bem interessante que está a serviço da nossa coletividade.
Meu muito obrigado, tá? E fico à disposição. Um grande abraço a ti, Anderson, e a toda a nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, agradeço mais uma vez aí ao secretário, né, que esteve com a gente aqui na nossa programação, aqui no nosso AD 6:30. A gente bateu um belo papo, falamos bastante de saúde, falamos bastante aí dos serviços que são oferecidos aqui na cidade, né? Para a gente fechar o programa, quero trazer algumas informações, né? A comunidade de Dois Irmãos está sendo convidada a participar da atualização do Plano Municipal de Turismo. É bem importante, né, que as pessoas participem, né, dos eventos e das programações, né, da cidade, porque depois, quantas vezes a gente reclama, né, porque isso, porque aquilo, mas muitas vezes a gente também não participa, né? O segundo encontro do workshop acontece no dia 18 de agosto, tá? Às 18h30, no Centro de Convenções José Victor Rauch, na Rua Três Coroas, número 120, isso no bairro Primavera. A programação começou no dia 4 e terá ainda uma terceira etapa marcada para 26 de agosto. Os encontros reúnem moradores, empreendedores, entidades e outros interessados para discutir propostas e definir caminhos para o desenvolvimento do turismo no município. E então é bem importante, né, que as pessoas participem, para que as pessoas, né, interajam junto ao município também, né? A participação ela busca valorizar os atrativos locais e ajudar a construir um plano com ações voltadas a um turismo mais forte, sustentável e acolhedor. Um outro destaque que eu quero trazer aqui é que Dois Irmãos apresentou a melhora nos índices de qualidade da educação municipal, segundo os resultados do IDEB de 2025, divulgados na terça-feira. A gente falou dos números de Santa Maria do Herval na semana passada, que foram muito bons, e Dois Irmãos também teve uma melhora, né? Nos anos iniciais, a nota subiu de 6,7 para 7,1, enquanto nos anos finais passou de 5,7 para 6,1 na comparação com 2023. Com isso, o município ficou acima das médias do Rio Grande do Sul nas duas etapas. Entre as escolas, os melhores resultados dos anos iniciais foi da Albano Hansen, com 7,7, e das escolas Professor Carlos Rauch e Primavera, ambos com 7,5. E nos anos finais, lideraram a escola 29 de setembro, com 6,5, e as escolas Professor Carlos Rauch e Albano Hansen, com 6,4. A Secretaria de Educação atribui o avanço ao acompanhamento pedagógico e destaca a participação de profissionais, estudantes e famílias. Parabéns também para essa melhora, parabéns aos professores que são o pilar de tudo, né? Eu sei que a Secretaria de Educação dá o suporte, falamos sobre isso também em relação a Santa Maria do Herval, mas quem está com os alunos no dia a dia são os professores. É eles que comandam, é eles que explicam, é eles que têm a paciência que se precisa ter, é eles que às vezes deixam de estar com a família para corrigir as provas, né? Os professores são os pilares de tudo e olha, isso são números, tá? Cada vez menos a gente tem professores e olha, daqui a pouco vão faltar ainda mais do que já estão faltando os professores, né? Porque os professores não são valorizados, né? Por que a pessoa vai ser professor se ela pode daqui a pouco ser uma outra coisa, né? Fazer algum outro curso ou daqui a pouco tem que fazer curso e ganhar a mesma coisa? Os professores não são valorizados, né? Então, a gente precisa valorizar esses profissionais porque esses alunos que a gente está falando hoje, que conquistaram essas notas boas, são o nosso futuro, né? São eles que amanhã vão estar aí ocupando os espaços, né? Então, é bem importante essa informação também. Quero falar também do projeto Idoso Digital, que está promovendo inclusão e autonomia para moradores de Dois Irmãos, com 60 anos ou mais. A iniciativa é gratuita, realizada pelo Colégio Imaculada Conceição em parceria com a administração municipal e segue até dezembro. Nesta edição, as 40 vagas foram preenchidas e os participantes estão divididos em duas turmas, com aulas nas tardes de quarta-feira.
As atividades ensinam de forma prática o uso de diferentes ferramentas tecnológicas e também orientam sobre segurança digital. A tecnologia, ela deveria ter vindo só para o bem, né? Mas ela também às vezes funciona para o mal e às vezes é muito mais para o mal do que para o bem, infelizmente, como tudo, né? A proposta é ajudar os idosos a utilizar a internet e serviços digitais com mais confiança, além de facilitar a comunicação e tarefas do dia a dia. O projeto também proporciona troca de experiências e reforça que nunca é tarde para aprender e se aproximar da tecnologia. E a tecnologia é tão boa, né, gente? A gente tem hoje o WhatsApp, que a gente conversa com todo mundo, com família, com amigos, profissionalmente também, né? Hoje o nosso canal está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Conversei há pouco com o secretário de Saúde, Newton Tavares. Depois teremos os cortes também, né? Para quem não quer assistir toda a entrevista, assistir aí por partes. Então, é tão boa a tecnologia. E, claro, tem uma parte bem importante que é a segurança também da tecnologia que vai ser abordada, porque hoje os pilantras, né? Os picaretas, eles estão por aí também, né? E eles usam muito a tecnologia. Aliás, a gente, até algum tempo atrás, eu estava falando sobre isso, né? Sobre antigamente a pessoa queria roubar e assaltar um banco. Hoje ela não precisa, ela aplica golpes pela internet. Às vezes ela não é pega nunca, né? Ela faz isso a vida toda e nunca é pega. Ela não tem o perigo de levar um tiro, né? Ela não precisa fugir por aí, sair fugindo depois do assalto, né? Então tá muito fácil para eles, né? E a gente tem que cada vez mais orientar para que eles não consigam realizar, né, esses golpes que a gente percebe que as pessoas estão caindo muito. Aliás, algo bem simples, tá? Se alguém te pedir número de senha, número do cartão, senha, CPF, RG, não dê, né? Ah, porque eu sou do banco e tu tem um problema na tua conta. Acho que da manhã eu vou aí no banco então, né? Pode ficar tranquilo que amanhã eu vou aí. Não, mas eu preciso agora. Não, agora tu não vai ter. Amanhã eu vou aí e te passo. Tem gente que, né? Ah, porque eu sou do teu banco e deu um problema, pode me passar a senha da conta. Primeiro, né? A senha, óbvio que o banco não tem acesso, né, às tuas senhas, mas, pô, aí o banco ia ligar pra ti, ia pegar tua senha pra acessar a tua conta? Não, né? Aí o banco te avisa, tu vai lá e tu acessa a tua conta e o banco faz o que tem que fazer, se fosse o caso. Mas não é, né? São os golpistas. Então, é bom você ficar bem atento, né? Um outro destaque bem legal, em Monreuter, nós temos nos dias 22 e 23 de agosto, a quinta edição do Monreuter Cubing, que é um campeonato oficial de cubo mágico. Olha só que legal, reconhecido pela World Cup, a Association, World Cup Association. As disputas acontecem no Centro de Cultura, com entrada gratuita para o público, reunindo competidores de diferentes níveis, de iniciantes, atletas de destaque. Entre os participantes estão Suzane Coelho, que tem mais de 440 mil inscritos no YouTube, Maria Cubista, recordista regional na modalidade Kluk, né? E Israel Fraga da Silva, campeão brasileiro de resolução de cubos com os olhos vendados. Sabe que, para quem não me conhece, talvez eu não tenho problema nenhum em dizer, né? Não é para as pessoas terem pena, nunca quis isso, nunca vou querer, e eu fico muito triste quando eu sei desse sentimento. Não é para as pessoas terem pena, mas para quem não sabe, eu não enxergo, né? E aí eu até ia dizer, para mim cubo mágico não faz sentido, porque eu não vejo as cores, né? E aqui agora o cara é campeão brasileiro de resolução de cubos com os olhos vendados. Como assim? Certo, obviamente em algum momento ele olhou as cores, mas mesmo assim, né? Como é que os quadradinhos são todos iguais? Não sei lá como é que ele faz, né? O evento também terá a presença de Fábio Beni Graciosi, considerado um dos maiores colecionadores de cubos mágicos do mundo. Quem quiser competir deve fazer a inscrição pelo site da WCA até o dia 17 de agosto às 23h59. A taxa é de R$ 35 e as vagas são limitadas. E olha só,
Em Monreuter, quem faz compras na cidade e coloca o CPF na nota fiscal, agora tem mais chances de ganhar dinheiro pelo programa Nota Fiscal Gaúcha. Ali você pode colocar o CPF, tá? Muitas pessoas deixam de ganhar daqui a pouco um prêmio porque tem medo. Nesse caso, ali no mercado, né, você pode colocar o CPF, né, na nota para ganhar dinheiro. Também não precisa gritar o CPF para todo mundo ouvir, né? Daqui a pouco fala baixinho e tal, né? Mas ali dá para colocar o CPF. E a outra coisa que eu queria destacar é: tu vai comprar na cidade, tu tem que ter algum benefício, né? Porque simplesmente dizer, não, tu tem que comprar na cidade porque é tua cidade. Gente, o dinheirinho tá tão suado, né? Tá tão difícil conseguir o dinheirinho. Pô, aí a pessoa vai comprar onde é mais barato. Infelizmente é assim, não tem o que fazer, né? Ah, mas a loja, a pessoa mora em Monreuter, vai comprar em Dois Irmãos, mas da onde, como? Mas não, a pessoa, às vezes, ela já tá ali, né? Não conseguindo terminar o mês, né? E daí, pô, daí eu vou ter que comprar. Não, agora tu, além de tu comprar na tua cidade, tu ajudar, tu também tem um benefício, né? Além de sorteios mensais que distribuem 5 prêmios de 600, ou melhor, de 150 mil reais, os consumidores também podem concorrer a dois prêmios instantâneos de 50 reais por mês através do Receita da Sorte. Para participar, é preciso estar cadastrado no programa, informar o CPF da compra e acessar o aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha. Na aba Receita da Sorte, basta selecionar a nota para conferir na hora se houve premiação. Em agosto, Mônica Batistella Saldanha e Iva do Carmo Monteiro foram as ganhadoras de 50 reais cada. Para resgatar o prêmio municipal é necessário entrar em contato com a Secretaria da Fazenda de Monreuter pelo telefone 35... Não, melhor aqui, ó. 3376-4335. 3376-4335. E ainda em Monreuter, a comunidade, além de conselhos municipais e entidades, está sendo convidada a participar de uma audiência pública sobre o planejamento do orçamento municipal. O encontro será realizado no dia 25 de agosto, a partir das 19 horas no Centro de Cultura, ao lado da Prefeitura. Está convidando as pessoas, no caso, a participarem, né? Durante a audiência serão apresentadas as metas e prioridades previstas para 2027, que servirão de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A participação popular é uma oportunidade para acompanhar e contribuir com as decisões que vão orientar as ações e investimentos do município no próximo ano. Tá aí, ó, falei antes, né? A gente reclama tanto, mas não podia ter feito isso, pra que gastar nisso, pra que gastar naquilo? Vai lá, participa da audiência e aí você tem voz ativa também, né? Ali você pode daqui a pouco questionar alguma coisa, né? Ou dar uma ideia, porque criticar por criticar também muitas vezes não adianta, mas você pode dar uma ideia, participar, né? De alguma forma contribuir também. Então essa audiência pública vai acontecer aí, né? Deixa eu até ver o dia de novo. 25 de agosto, né? A partir das 7 da noite no Centro de Cultura, ao lado da Prefeitura. E assim a gente vai fechando o nosso programa, né? Agradeço muito aí para quem esteve com a gente, para quem comentou, para quem, né, está curtindo, compartilhando. Compartilha o nosso programa aí no seu Facebook, você está vendo agora, no seu YouTube, né? Compartilha ali com o pessoal, pode compartilhar pelo WhatsApp, né? Enfim, compartilha, curte, né? Dá o like no Facebook, se inscreva no canal, é bem fácil, é só ali clicar no inscrever-se, né? Clica no sininho ali também para que as notificações cheguem até você, para que o YouTube, o Facebook e o Instagram leve a gente para mais pessoas, tá bom? Amanhã a gente volta com mais notícias, com mais entrevista. Amanhã estará comigo o presidente da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos, Sérgio Kretz. Vamos bater um papo aí sobre o ano, vamos falar também sobre a Câmara de Vereadores, enfim, vários assuntos serão abordados por aqui. Então, a todos, um grande abraço, né? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, e amanhã a gente está aí de novo para trazer mais um AD 6:30 para você. Até mais!